O Bolsonaro não se emenda. Continua a dar pretexto ao inimigo, sobretudo à Rede Globo de televisão, que está no seu encalço, inclusive patrocinando aquela campanha pela cassação de seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, por defender o AI-5, um instrumento ditatorial. E hoje o presidente, em vez de apaziguar os ânimos ou de pelo menos enfrentar a Globo, cometeu outra gafe diplomática ao anunciar que não irá à posse do presidente da Argentina, Alberto Fernandes, eleito no último domingo. Enquanto o próprio guru do Bolsonaro, o Donald Trump, telefonava para o Alberto Fernandes com o fim de felicitá-lo pelo triunfo eleitoral e também se colocando à disposição do novo presidente. Bolsonaro teve um encontro com militantes, ao qual também compareceu à imprensa. Alguns jornalistas lhe fizeram perguntas. E ele comentou a situação da Argentina, não é? Dizendo que não pretende fazer retaliação ao Alberto Fernandes. Mas quando foi perguntado por um repórter sobre se iria ou não à posse do novo presidente no dia 10 de dezembro, ele comentou: O que o Marcos fez até o momento. O senhor deve ir na posse em dezembro? Não vou falar nem devo, não devo. Não vou. Ele disse que não vai falar se deve ou se não deve ir à posse. Eu não vou à posse. Quer dizer, o presidente sem a menor condição, sem a menor temperança, sem o menor comedimento diplomático, pelo menos, para pelo menos dosar as palavras. Ele não, ele é descortês, é grosseiro até. Mas até onde isso vai levar o governo Bolsonaro? Olha, a Globo, que está em cima dele, no Jornal Nacional de hoje já anunciou com estardalhaço que o Bolsonaro não vai à posse do Alberto Fernandes, enquanto o Trump já tinha telefonado para o presidente eleito da Argentina. Mas, em meio a essa celeuma diplomática e política interna também, a gente vê o dedo do FMI na próxima reforma administrativa. Essa sim que vem aí muito mais perigosa do que a reforma da Previdência para desmontar a máquina administrativa, a máquina estatal. Vejamos aqui como a repórter da Globo News, anuncia a decisão do presidente da Câmara e homem importante, todo-poderoso do Congresso, de votar a reforma administrativa ainda este ano. Notem bem. O mundo, mas então o FMI fala, e aí Brasil, legal que a reforma da Previdência avançou, mas o FMI fala que é importante ter uma agenda robusta de avanço das reformas aqui dentro do Brasil. Para isso é preciso realmente... Agora o FMI, a Globo, dizendo que o FMI fala isso e fala aquilo. E o FMI fala em nome de quem? Dos banqueiros, do mundo da financiarização, do mercado, que não tem nada a ver, muito pelo contrário, é contra as medidas destinadas a proteger a população, ao estado do bem-estar social e da inclusão também. Acelerar essas concessões de infraestrutura para poder, não só petróleo, né, Cris, mas poder avançar com investimentos. Olha aí, reforma administrativa para avançar com investimentos. Os investimentos não chegam nunca, como não chegaram na Argentina, não chegaram no Equador, nem no Chile, e por isso a situação explodiu por lá. E o Eduardo Bolsonaro, bobamente achando que vão chegar investimentos se derem essas reformas administrativas, porque se não derem, se houver, inclusive, eclosão social no Brasil, o Eduardo prefere o AI-5, ou seja, o ato institucional número 5 da última ditadura militar brasileira. Pesados para poder gerar emprego para valer aqui no Brasil, que é isso que a gente está precisando. Vamos ouvir o que disse o... Gerar empregos no Brasil. Olha, já se fez a reforma administrativa, a reforma
trabalhista, não é? Tem quase 2 anos que está aí. Daqui a pouco a gente vai verificar os números do desemprego e a que ponto se chegou, não é? Com essa contratação de submão de obra, esse pessoal que está aí subempregado, e que significa hoje, em termos estatísticos, 10 empregados, existem pelo menos 4 que estão subempregados, ou seja, sem carteira assinada, e dependendo de contratos que não são contratos, são apenas contratos verbais praticamente. O presidente da Câmara dos Deputados, então, sobre as reformas. Isso aqui é o Rodrigo Maia falando ontem, não é, depois de uma reunião com empresários em São Paulo sobre as reformas administrativa e tributária. Veja o que ele diz. Esse sim é o homem perigoso, que manda mais do que o Bolsonaro, porque sim, ele está ligado ao mercado. E mercado significa Globo, significa banco, significa multinacionais. Eu sou mais otimista do que as pessoas que estão acompanhando a reforma tributária. Nós temos, assim, claro, hoje é muito complexo, óbvio que a gente precisa avaliar desses encaminhamentos. Eu acho que o meu sentimento, pelo que eu estou vendo na Câmara, é porque de fato não vale a pena você acelerar o processo de votação dessa reforma, sabendo que nós temos aí a questão do orçamento, da indexação do orçamento e da reforma administrativa, que elas podem vir na frente, até porque a reforma administrativa o governo pode encaminhar por lei complementar, uma grande parte ou a parte mais relevante. Olha aí o golpe. Fazer a reforma administrativa por lei complementar. Isso significa que não vai implicar em aprovação de emenda constitucional, como prevê a Constituição. E emenda constitucional significa quórum qualificado, mais deputados e senadores votando. Mas eu estou confiante. Eu acho assim, tirando um problema que você vai ter no setor de serviços, eu não vejo grandes problemas assim, na reforma tributária. Eu sou otimista, sou confiante, acho que tem maioria para aprová-la. E eles dizem que essas reformas todas vêm para trazer emprego, só que o emprego não chega. Muito pelo contrário, como não chegou na Argentina, como não chegou no Chile, nem no Equador. Vejamos aqui, desemprego cede novamente em agosto. Veja aí essa matéria tendenciosa do jornal O Globo. Cede em agosto, mas ainda atinge 12,6 milhões de brasileiros. Agora, qual foi o desemprego que caiu? Vamos lá. Taxa cai a 11,8%, mas informalidade avança e número de trabalhadores que atuam por poucas horas bate recordes. Apesar da queda na taxa de desemprego, o número de brasileiros que estão subocupados por insuficiência de horas trabalhadas cresceu 8,5% em relação ao mesmo período do ano passado e alcançou novo recorde. 7,2 milhões estão nessa situação. Nos últimos meses, a expansão do número de brasileiros que trabalham por poucas horas se concentrou entre os mais qualificados com nível superior. Agora, quem é que acredita que essa reforma administrativa vai provocar a criação de empregos? Quem é que acredita, por exemplo, que a economia vai ser retomada, que o mercado vai ser movimentado, o mercado interno? Muito pelo contrário. E é por esta razão que o deputado Eduardo Bolsonaro já começa a falar no AI-5.